Plantas alimentícias não convencionais. Você já ouviu falar desse termo. Mas mais famoso do que esse termo é uma planta em específico. É o Ora Pronobis, que é um sucesso em Minas Gerais. Tem inclusive festival dessa planta em Minas Gerais. Inclusive no estado há um estudo para melhorar ainda mais a difusão do Ora Pronobis, que é o destaque do nosso AgroB, que entra no ar agora. Que bom, mas que bom que você está aqui no canal Viver Brasil, 527 Claro HD, 9 Claro Analógico, e você está acompanhando a gente pelo youtube.com/canal Viver Brasil. É o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, e hoje eu tenho a honra de conversar com a Maria Regina de Miranda, pesquisadora da EPAMIG, para falar sobre Ora Pronobis. Muito obrigado, viu, Maria Regina, pela sua participação. É um prazer tê-la aqui com a gente. O prazer é todo nosso, Fabiano. Estamos aqui para colaborar. É muito bom. Maria Regina, e você já está nessa pesquisa há muito tempo na EPAMIG, com esse direcionamento a essa planta, como eu comecei destacando, planta não convencional. Eu até brinquei aqui no início, né, que esse termo talvez não seja conhecido das pessoas, mas o Ora Pronobis, pelo menos em Minas Gerais, a gente conhece demais, né? Sim. Então, o Ora Pronobis a gente vem trabalhando desde 2008 aqui eu trabalhei no meu doutorado com Ora Pronobis, né? Nessa perspectiva justamente de que ela não é conhecida, não é muito conhecida como as demais hortaliças não convencionais, elas não estão estabelecidas no mercado, né, como uma hortaliça, né, assim como outras plantas também. Mas o Ora Pronobis, ele é conhecido pelos mineiros, é tradicional, porém a maioria da população também não conhece, né? Então o nosso interesse justamente é valorizar isso no meio rural. Pois é. E está se perdendo. E não deixar se perder. Mas como é que está isso hoje, assim, no dia a dia? A gente, por exemplo, tem hoje em Sabará restaurantes especializados no Ora Pronobis, né? Inclusive, eu liguei para um restaurante hoje, queria até que um dos cozinheiros que estavam lá, ou das cozinheiras que estavam lá, participasse com a gente hoje também, mas a vida deles estavam corridos e tudo, mas a minha intenção era saber como é que era o preparo e tudo mais. E a turma tem várias receitas, né, com o Ora Pronobis. Se depender dessa turma dos restaurantes de Sabará, é uma tradição que não vai passar nunca. Mas saiu de Sabará, da região, a gente tem chegado com mais força com o Ora Pronobis, não? Sim, o Sabará, Ora Pronobis em Sabará é conhecido como festival, e também nos circuitos turísticos, né, festival de Tiradentes, gastronomia, mas atualmente, né, com o nosso trabalho de divulgação da Embrapa, da EPAMIG e da Emater também, a gente vem fazendo essas parcerias e buscando esse resgate. Aqui, agora, atualmente, o Ora Pronobis está sendo trabalhado no sentido de produção, né, de processamento para outros produtos. Está muito em alta hoje na mídia, no uso como produto natural, suplemento, né? E isso traz a melhoria de renda, porque o produtor vai estar interessado mais em trabalhar e com isso a população vai conhecer mais ainda, né? Legal. E Sabará, a gente tem essa conexão lá com Sabará, que tem esses restaurantes, com os trabalhos também que a gente fez lá em Sabará. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos, Maria Regina, mas agora a gente vai conhecer também o Nuno Madeira, que é da Embrapa Hortaliças. Ele tem um vídeo da TV Embrapa em que ele destaca o Ora Pronobis. Vamos acompanhar. E a Ora Pronobis é uma planta riquíssima, nativa da flora brasileira. Ela é encontrada desde a América Central, Colômbia, Brasil. Tá? E ela é usada mais frequentemente como hortaliça tradicional em Minas Gerais, naquele circuito das cidades históricas. Ali ela ganhou muita notoriedade desde o passado, tem um uso tradicional muito intensivo.
E não é à toa, é porque é uma planta muito rica. Ela só não ganhou mais, talvez, difusão geográfica por causa dos espinhos, dos acúlios, né? Por isso Pereschia aculeata. Aculeata é com espinhos, certo? Que ela tem ao longo do caule. Mas é uma hortaliça riquíssima. E aqui nesse campo a gente está fazendo um manejo de podas sucessivas, mantendo a planta baixa, mantendo a planta com um porte que nos facilita o seu manuseio, que nos permite. Ela é uma planta que cresce muito intensivamente, é uma planta muito vigorosa, mas com esse manejo a gente mantém a planta meio que domada. Tá? Então ela cresce até mais ou menos 1,80 m, 2 metros de altura. A gente efetua uma poda, né, que essa poda já é uma colheita, tá? E a gente faz isso sucessivamente. Então, ao longo do ano, mesmo aqui sem irrigação no cerrado, esse cultivo é sem irrigação, a gente tem de 7 a 8 colheitas por ano, tá? Fazendo esse manejo. E para o agricultor, a gente já tem algumas unidades em que a gente propõe ter 6 talhões. Ele colhe um talhão na primeira semana, na segunda semana o segundo talhão, terceiro, quarto. Quando ele volta na 7ª semana, o primeiro talhão já está em ponto de corte de novo. No verão isso é até mais intensivo do que uma semana, no inverno às vezes um pouco mais. É questão de manejo e adaptação local. Mas com isso a gente permite aproveitar o máximo do potencial produtivo da planta, sempre com folhas novas, com folhas tenras, tá? Muito mais macia do que quando ela tem um crescimento todo livre com 5 metros de altura, o que nos dificultaria muito a colheita. Então por isso a proposta que a gente tem de fazer esse cultivo com podas sucessivas, né? O manejo com podas sucessivas, o que nos permite também botar plantas muito mais próximas uma da outra, fazer o plantio adensado. Tá? Então pode-se ter até 5.000 plantas por hectare fazendo esse manejo. E dá mais de 1 quilo por planta a cada corte. Então se são 6, 7, 8 cortes, depende da região, aqui no Cerrado tem dado entre 7 e 8, a gente tem uma colheita por hectare de mais ou menos 5.000 quilos, a cada corte, 7 vezes, 8 vezes, 35, 40 mil quilos de folhas por hectare ao ano, né? Aqui nós estamos com um plantio em linha simples, porque estamos avaliando também características da genética da planta. Mas no cultivo comercial, quando a gente implanta, fez unidades demonstrativas junto a agricultores, nós temos sugerido e eles têm adotado plantio com linhas duplas. Então, um carreador, né, para tirar a produção, né, para escoar a produção, para passar com trator ou com carrinho de mão, alguma coisa assim. E aqui linhas duplas em zigue-zague, 1 por 1 metro. Tá aí, o Nuno Madeira da Embrapa Hortaliças. Maria Regina, quer complementar algo aí colocado aí sobre o Ora Pronobis no que diz respeito a esse entendimento do que é a planta, do que foi colocado aí pelo pesquisador? O Ora Pronobis, ele é uma cactácea, né? Primeira coisa, ele é uma planta resistente e ele tem um sistema bastante eficiente de aproveitamento de água. Então, como ele falou ali, né, a questão da irrigação ali, eles não fazem irrigação. Às vezes você tem necessidade de fazer irrigação se tiver um excesso de seca aqui no sistema que a gente tem adotado, que é um sistema super adensado, né, que a gente faz um pouco mais adensado ainda do que este sistema, né, reduzindo um pouco a área, né, de produção. E é isso, né, ele colocou aí as vantagens do Ora Pronobis, né, na verdade tem toda a produção, né. A grande vantagem é que o Ora Pronobis, ele tendo muita proteína e outros compostos, essa produtividade dele alta, ela vai dar um rendimento em termos de proteína muito mais eficiente, né, para a gente ter mais produtos. Na verdade, a gente aumenta a produtividade nesses sistemas. E com isso, né, aumenta também a produtividade de proteína, a produtividade de ferro e outras componentes. Como é que está sendo esse trabalho? Como é que está sendo esse trabalho, Maria Regina, da EPAMIG na promoção da difusão de Ora Pronobis na Zona da Mata? Mudas foram entregues, estão aí no processo de entrega, né, das mudas, muitas já foram entregues. Como é que tem sido esse trabalho aí para ampliação, né, da produção? Sim, a gente nós fizemos 4.000 mudas no final do início do ano, né, já distribuímos 4.500 mudas para um produtor e fizemos o dia de campo, e agora outros produtores interessados, a gente vai estar fazendo outros dias de campo e estar distribuindo essas mudas. À medida que esses produtores forem aderindo a esse projeto, que é de produção, a produção mais alta, visando um mercado, até mesmo um mercado para processamento, para a indústria, então, à medida que isso for
vai sendo consolidado, existe essa proposta, né? Existem empreendedores que estão interessados em produzir Ora Pronobis aqui na Zona da Mata, né? E é isso que a gente está procurando, dar todo esse subsídio aí, inclusive acompanhando os agricultores. Aqui no caso, a cidade de Rio Branco, mas a intenção é de se estender à Zona da Mata. E esse acompanhamento se dá como? De mesmo entender, né? A gente pode ver pelas imagens ali, né? Distanciamento e tudo mais, manter todo um padrão, não é isso? Sim, nós temos que manter o padrão para a gente ter uma qualidade de produto, né? Principalmente na indústria, você vai manter esse padrão. Quando se fala em feira, né? Quando se fala em outro comércio, a gente também tem que manter esse padrão de qualidade ali com as folhas tenras, as folhas brilhantes, novas. E isso é muito importante para que o consumidor se habitue a comer o Ora Pronobis. E também a gente promover, com esse aumento, né, essa regularidade, promover a presença da planta sempre, as folhas sempre na feira, e as pessoas criarem o hábito. A regularidade é muito importante nesse processo, né, para que se coloque. E esse incentivo aí, com a possibilidade de industrialização, de fornecimento, é muito interessante para o agricultor. O Ora Pronobis, ele já tem algumas vitaminas que realmente mostram a força, inclusive explica um pouquinho da história, né, Maria Regina? Quando a gente fala do Ora Pronobis, ele é um alimento da resistência, né? Os quilombos, por exemplo, né, um alimento dos quilombos, que tem uma força muito grande, por ser sinônimo mesmo, como eu disse, de resistência, né? Sim. O que a gente tem de informação é de que o Ora Pronobis ele veio, né, com os africanos, a área que eles utilizavam, uma área que não era usada para as grandes culturas, eles podiam ter esse alimento, né? Então, os quilombos, aí vem as cidades históricas para onde os escravos foram para mineração. Então, tem todo esse vínculo aí com as cidades históricas, né? E assim, a gente tem o uso a gente sempre que vai conversar com alguém sobre o Ora Pronobis, todas as pessoas têm uma história para falar, seja de que usava quando não tinha não tinha carne, não tinha uma outra mistura, né, que a gente chama também né, desse complemento do arroz com feijão. Então as pessoas usavam e tinha o nome também de carne de cobre, né? E hoje a gente está vendo a alta gastronomia aí utilizando o Ora Pronobis e a indústria se interessando para suplemento. Então foi uma grande impulso, né, para a produção e para que a população possa conhecer, porque dessa forma a gente vai ter ele realmente, né, no mercado. Pois é, estudos da Universidade Federal de Lavras comprovaram, inclusive, que o Ora Pronobis diminui o nível de colesterol ruim, trata furúnculos e sífilis, contribui para a prevenção de doenças como câncer de cólon, hemorroidas, tumores intestinais e diabetes. E fazendo uma pesquisa do Ora Pronobis, você já percebe dele já manipulado, como comprimido mesmo para as pessoas tomarem, Realmente é bem interessante a história. Maria Regina, a gente vai para um breve intervalo aqui no Agro B e na volta a gente continua falando sobre essa pesquisa, esse trabalho, difusão do Ora Pronobis para toda Zona da Mata. A gente volta rapidinho aqui com o nosso Agro B, o nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio.